Jiraiya é uma das figuras mais queridas e emblemáticas do universo de Naruto, mas por mais carismático que ele fosse, ele também cometeu seus erros. Todo mundo lembra do terceiro Hokage como um cara que não cuidou tão bem do Naruto, e realmente isso é verdade, porque foi confiado a ele o dever de cuidar do filho do quarto Hokage. Ele prometeu na frente dos corpos do Minato e da Kushina que faria isso, mas não é sobre ele que nós vamos falar. Tem muita gente que também comenta que o Jiraiya foi ausente na maior parte da infância do Naruto, e que se ele tivesse presente, teria servido como um pai para o menino que viveu na solidão durante muito tempo. Isso é verdade? Mas tem um porquê disso, tem um porquê para isso. Eu vou fazer uma explicação bem detalhada para responder por que o Jiraiya não cuidou do Naruto. Então se prepara aí e já deixa o seu like também. Eu sou o Matheus e bora lá. O prelúdio dessa história é o seguinte: Minato e Kushina resolveram utilizar o nome do personagem do livro do Jiraiya. Então eles decidiram que o nome do seu filho seria Naruto. O Jiraiya fica sem entender e pergunta: vocês têm certeza disso? Eles respondem que sim. O Jiraiya até comenta: pô, então isso me faz um padrinho. E esse ponto traz muita confusão, porque no Japão não existe o conceito de padrinho ou madrinha como nós conhecemos aqui. A palavra utilizada pelo autor nessa conversa foi Nazuki Oya. A opção mais próxima para essa expressão foi o termo padrinho. Aqui para nós, o conceito de padrinho se refere àquele que assume um compromisso com a criança. A tradução mais correta para Nazuki Oya seria pai que dá um nome. Então presta atenção. Essa nomenclatura foi utilizada para se referir ao fato de o Jiraiya, indiretamente, ter participado da escolha do nome do filho do Minato, mas não significa que ele assumiria algum laço fraterno com o filho dele. O Jiraiya não afirmou ali que teria algum compromisso com o Naruto, como um mentor ou algo assim. Pegar essa conversa e fazer a inferência de que, já que os pais dele morreram, Jiraiya tinha o dever de cuidar do Naruto, ou algo parecido, isso não faz sentido. Vou explicar de um jeito mais fácil. Se você pegar certas tradições aqui do Ocidente e tentar levar para a cultura oriental, a cultura japonesa em específico, causa esses desentendimentos. O uso da palavra padrinho aplicado naquele contexto não tem nada a ver com o conceito que nós temos aqui. O Jiraiya não tinha nenhum interesse afetivo no Naruto, ainda que o Minato fosse o seu discípulo. A relação e o laço que ele tinha era com o Minato, que era pai do Naruto. Eu posso ter um grande amigo na minha vida, mas não significa que o filho dele seja meu amigo também. É o mesmo princípio. Depois da morte do Minato, para o Jiraiya era inviável manter uma proximidade com o Naruto por vários fatores. E eu posso elencar alguns aqui para vocês. O terceiro Hokage teve a ideia de esconder de todos que o Naruto era filho do Minato para justamente protegê-lo. Ter o Jiraiya por perto não seria o ideal. Era um fato bem conhecido que ele treinou o Minato. Agora imagine o que qualquer outro inimigo do quarto Hokage pensaria se soubessem que o Sannin lendário estaria andando com um moleque loiro. Iriam sacar na hora que ele era filho do quarto Hokage. Um segundo ponto é que o Jiraiya era um espião. Ele constantemente tentava descobrir coisas relacionadas ao Orochimaru, que até descobriu a existência da Akatsuki, que no futuro viria atrás do Naruto. Ou seja, o papel dele fazendo espionagem era muito importante para a vila e de certa forma até mesmo para o Naruto. Tudo isso fez com que a vida do Jiraiya após a morte do Minato acontecesse fora dos arredores da Aldeia da Folha para a proteção de Konoha. O terceiro ponto é que ele era emocionalmente incapaz de cuidar do Naruto ou ter muita proximidade com ele. O menino era tão parecido com o pai que ver o Naruto era como ver o próprio Minato. Em Naruto clássico, o Jiraiya mesmo afirmou que o Naruto lembrava muito o seu antigo aluno, e ele fala isso com certo pesar, pois a morte do seu discípulo mais talentoso veio de surpresa. Querendo ou não, o Naruto era uma lembrança triste pro Jiraiya do seu aluno que morreu precocemente. Mas há muito tempo o quarto Hokage foi um discípulo meu. Hã? E você tem uma semelhança tão incrível com ele que é quase cômica. Só depois de muito tempo, depois de ter superado esse trauma da perda do Minato, é que ele decidiu treinar o filho do quarto Hokage. Alinhado ao fato de que a Akatsuki estava de olho no Naruto, foi aí que só confirmou a necessidade de um treinamento especial. E o treinamento aconteceu. Depois de terem passado 3 anos juntos, os dois construíram um laço, um vínculo. Em Naruto Shippuden, antes de partir na missão de ir até a Aldeia da Chuva, o Jiraiya admite para Tsunade que via a relação com o Naruto como a de um vô e neto. De certa forma, ele admitiu para ela os seus sentimentos pelo garoto. Esses sentimentos foram construídos durante esse período em que eles passaram juntos, e não surgiram só por causa do fato de ser o filho do Minato, mas pela vivência. Só que aqui é o ponto mais importante para você entender a vida do Jiraiya. No momento da sua morte, ele teve uma reflexão sobre a profecia do sapo Gamamaru, que diz sobre qual seria o destino do Jiraiya. O sapo diz para ele que ele viajaria o mundo e que escreveria um livro. E foi o que ele fez.
Então, ligando os pontos, apesar do fato de não querer ficar próximo do filho do quarto, por motivos de segurança, de ele fazer espionagem, de ajudar na proteção da vila, percebemos que o real motivo da ausência foi para cumprir a profecia que foi entregue a ele. Vocês lembram que eu falei que Nazuki Oya seria pai que dá o nome? A profecia também falava de alguém que viria para salvar o mundo. O Jiraiya se deu conta de que, indiretamente, ele batizou a criança da profecia. O nome era Naruto. Mal sabia ele que seria o filho do Minato, a criança da profecia. O Jiraiya correu o mundo atrás dessa criança, ele achou que fosse o Nagato, achou que fosse o Minato, mas só no momento da sua morte descobriu que ele mesmo tinha escolhido o nome. Olha só como é o destino. Ele não tinha certeza de quem era. Ele precisava descobrir, investigar, até conseguir encontrar quem era. Eu criticava a ausência do Jiraiya na vida do Naruto, mas depois dessa reflexão que eu tive, eu consegui entender o real porquê. Tudo tem um porquê. Isso tudo só reforça o brilhantismo do Kishimoto nos detalhes da sua história. O cara é um gênio e por isso que eu amo Naruto. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Comenta aqui embaixo se você concorda, se você discorda. E aproveita também para deixar o seu like e se inscrever no canal para poder me ajudar. Eu vou ficar extremamente agradecido por isso. Fechou? No mais é isso. Muito obrigado e até a próxima.